Congelamento de óvulos. Hoje eu tô aqui com a minha ginecologista e a gente vai responder as principais dúvidas sobre como congelar os seus óvulos. Acho que a pergunta que todo mundo quer saber é: tem idade ideal para congelar os óvulos? Qual que é a melhor idade? A melhor idade para congelar óvulo é exatamente aquela em que você percebe que você não vai completar todos os filhos que você quer ter na vida até os 35 anos de idade. Nossa fertilidade cai bastante, tanto em qualidade de óvulos quanto em quantidade de óvulos a partir dessa idade. E é muito comum, quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente achar que até 35 anos a gente vai estar, né, com Tudo dois filhos, tudo resolvido. Família perfeita. Exato, margarina, né? E aí, quando a gente vai chegando na casa dos 30, que a gente costuma perceber que a gente não vai cumprir esse plano, os cálculos, né? A gente quer equilibrar outros pratinhos antes, e isso é natural. Então, seria ótimo congelar com 20? Seria, mas é muito difícil a gente ter essa convicção e essa certeza, e nem precisa fazer aos 20 anos. Mas, quando a gente tá na casa dos 30 e vê que a gente não tá cumprindo esse plano reprodutivo, né, não tá sendo justa com nós mesmos, com os nossos ovários, esse é o melhor momento para fazer. Eu fiz o ultrassom com você e eu dei 7 folículos. Qual que é a média normal entre as mulheres da minha idade, que é 30 anos? Essa quantidade de folículos que eu tenho, qual que é a probabilidade de eu conseguir ter 2 gravidezes, por exemplo? Tá, ó. Uma coisa que acontece no seu caso, que você estava usando pílula anticoncepcional, e isso pode falsear um pouco o nosso exame, tá? Então, quando a gente faz a contagem de folículo, a gente tem uma média esperada para cada idade, né? Cada faixa etária da mulher, né? Então, mulheres mais ou menos nessa faixa dos 30 anos, geralmente têm um pouco mais de contagem de folículo no ultrassom. Assim como a dosagem do hormônio antimileriano, que é um exame de sangue que avalia esse mesmo parâmetro da reserva, também é um pouquinho maior. Então, assim, vamos colocar aí mais ou menos uma média de 15 folículos para a idade, um antimileriano mais ou menos em torno de 2, por aí, é o que seria mais comum para a idade. Agora, isso não quer dizer necessariamente que você vá recuperar um número pequeno de óvulos. O ovário pode surpreender ou não. O número de óvulos coletados e a idade em que você fez o procedimento são os 2 fatores que juntos vão dar pra gente essa probabilidade da gravidez no futuro. Para 30 anos de idade, cada 12 a 15 óvulos que você tem guardados dá uma previsão muito boa de um filho no futuro. 70 a 80% de chance a cada 12 a 15. Com mais de 35 anos, acaba precisando de mais, com mais de 37, mais ainda, e por aí. E dura todo o processo do congelamento, desde eu parar de tomar anticoncepcional até a coleta. No seu caso, como você usava pílula antes, a gente parou por 5 dias a pílula, né? Então, dia 1º do mês, você parou de tomar a pílula. Dia 6 do mês, a gente já pode começar a medicação, como foi, né? E aí, a gente fica em uso dessas medicações para estimular os ovários, enquanto a gente faz alguns ultrassons, durante mais ou menos 11 dias o uso todo. Então, se você começou dia 6, dia 17, você usa a última medicação. Dessa última medicação, a coleta de óvulo acontece 36 horas depois, um dia e meio. Então, dia 19, a gente já pode coletar os óvulos e acabou todo o processo de um ciclo de congelamento. Tem mulheres que precisam de fazer mais do que um, né? Mas um ciclo dura mais ou menos isso aí. Se você usa pílula, um dia você para a medicação, 5 dias depois começa, no dia 19, você já tá com os óvulos guardados. Eu fiquei chocado. Tanto, muito tipo assim, rápido. 2, 3 semanas no máximo. Não chega a 3. 2 semanas. 2 semanas já acabou o processo. Para mulheres que não usam pílula, nem tem esse espaço do tempo. Parar. Eu adiei meu congelamento de óvulos porque eu tava com medo de engordar. E medo de ficar uma bola. E aí você me falou que eu ia pagar a língua. Dito feito. Paguei língua. Pagou língua. Paguei língua. 14 dias ao todo. Como que você engorda nesse tempo? É um tempo muito curto para de fato engordar. Tem mulheres que nem incham nada. Eu, por exemplo, quando eu fiz, não enchei, porque eu não tinha uma reserva tão farta, assim como você também não tem uma reserva tão farta. E mulheres que têm o ovário mais recheado acabam retendo mais líquido na barriga, só que vai tudo embora assim que menstrua. E menstrua muito rápido depois. É muito tranquilo desse ponto de vista. Não fazia ideia. Exato. Quais são os principais sintomas durante o processo de congelamento? Me conta você, o que você teve? Eu tive muita dor de cabeça. Foi o que eu te falei, que eu nunca tenho dor de cabeça, só quando eu tô de ressaca. Então assim, eu falei, gente, com certeza é por causa do remédio. Eu tive um micro inchaço, como se eu tivesse passado uma semana na praia. Você toma uns drinks, come umas porcarias, você fica um pouco inchadinho. Funciona um pouco mal. Então eu senti isso. Quando eu congelei, as 2 vezes, eu tive muita sensibilidade na mama e um pouquinho de constipação e inchaço na barriga, só.
E geralmente, o que pode acontecer? Tudo que acontece num ciclo menstrual habitual. As medicações que você toma para congelar óvulos são os hormônios que seu próprio corpo produz ao longo de um ciclo menstrual. Então podem acontecer as mesmas coisas, só que talvez numa intensidade um pouco maior. Agora a pergunta, assim, de milhões, Já que percebi. quanto que custa congelar ovos detalhadamente, para todo mundo entender o processo. Vamos lá, sem tabu para falar disso. É lógico que isso vai variar um pouco de uma mulher para outra, né? Depende se o ovário é mais farto, menos farto. E a gente fala o preço também por coleta, sendo que tem mulheres que às vezes precisam de mais do que uma coleta, né? Ao passo também que existem mulheres que têm tantos óvulos que podem até doar parte dos óvulos e fazer com que isso barateie ou até zere o custo do próprio tratamento. Não Isso é sabia. possível. Queria. Isso é possível. Eu também queria. E aí, quando a gente fala assim do valor cheio, isso fica uma média, lógico que podendo variar, né? Mas em março de 2026, esse preço é uma média de uns 18 mil reais, tá? Na clínica Gerar In Vitro, onde eu trabalho hoje, é isso que funciona mais ou menos. Tá. Dessa parte aí, né, desse montante todo, é segmentado em várias partes. O total é esse, mas mais ou menos uns 6 a 7 mil disso aí é relativo à medicação. Tem parte que é do bloco cirúrgico, porque a coleta é sob sedação, tem anestesia no dia da coleta, tem a parte médica, a parte do laboratório de reprodução. Então, esse todo aí é mais ou menos isso. E para manter, muita gente acha que manter, né, é uma parte caro. Não custosa, gente, e eu não fiquei é. chocada. Realmente tem um valor que você pode pagar por ano de uma vez com um desconto, ou você paga pequenas parcelas mensais, né, de 100 e poucos reais, um total de R$1.500 por ano. O que determina quantos ciclos de hormônios que eu preciso fazer? Eu sei de gente que fez durante muito tempo e teve, né, muitos efeitos Poucos colaterais. óvulos a cada vez e muitos efeitos, porque efeito muito prolongado. E eu não tive efeito colateral basicamente nenhum. Eu não fiquei estressada, eu não tive nada. E eu fiz um ciclo. O que determina quantos ciclos a pessoa vai fazer? Então, o que determina isso? A resposta sempre vai girar em torno de idade em que a mulher está fazendo o procedimento e qual é a característica dos ovários dela naquela época. Então, mulheres que têm o ovário muito recheado e também uma idade jovem, antes dos 35 anos, têm previsão de, com um ciclo de estimulação só, já recuperar ali mais que 12 óvulos e está super bem servida. Ao passo que você vai fazer lá acima dos 35 anos de idade, você vai precisar de um número maior de óvulos. Talvez o seu ovário ainda entregue aquela reserva, mas talvez não. Ou talvez você seja super jovem, vai fazer ainda jovem, mas a reserva já é mais comprometida, então você vai precisar colher mais de uma vez para juntar aquele número de óvulos. Então a gente tem os objetivos, né, que entregam as mesmas chances de gravidez por faixa etária, por número de óvulos. Então, assim, até 35 anos precisamos de mais ou menos 12, mais a gente vai precisar acima de 20, né? Então isso varia conforme a idade e a reserva. Entendi. Quando eu compartilhei que eu ia começar o meu processo de congelamento de óvulos, eu recebi algumas mensagens de algumas seguidoras falando: ai, Nina, eu tenho mais de 35 ou 35 anos, eu ainda não congelei, será que eu perdi o timing? E aí? O que ela fala? O melhor plano reprodutivo sempre vai ser, engravida agora então. Mas a gente sabe que a vida não é simples assim, né? Então, se você não tem a possibilidade de engravidar nesse momento, né? Você deseja poder pelo menos escolher ser mãe no futuro, né? E já passou dessa idade que a gente fala que é ideal, lógico que ainda tem benefício. A gente só precisa exclusivamente alinhar a expectativa em relação a, se você quiser ainda assim uma chance muito boa, é possível, mas a gente vai ter que juntar um número maior de óvulos, né? Então, exemplo, você tem 40 anos de idade. Dá para congelar óvulo? Claro que dá, né? Mas talvez você tenha o ovário já mais com a reserva consumida e você, com 40 anos, vai precisar de um número maior de óvulos. Você está disposta a passar por várias coletas? Ou então, tudo é conversado. Vamos supor que você vai fazer isso com 40 anos, você junta só 5 óvulos, é um número pequeno para a idade. Mas às vezes você vai ficar mais confortável de fazer isso por você do que não ter nada. E realmente, ter 5 é muito melhor do que não ter nada. Né? A gente só vai alinhar essa expectativa. Olha, com 5 óvulos, talvez tenha um percentual de chance muito menor do que o ideal, mas ainda é melhor que você simplesmente cruzar os braços. Essas foram as principais dúvidas que eu recebi e que eu tinha também antes de congelar os óvulos. E se vocês tiverem algum outro tipo de dúvida, vocês podem chamar a Fê no Instagram dela. Espero que a gente tenha sanado tudo pra vocês. E até o próximo vídeo.